Muito bom dia, saúde a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos juntos louvar o Senhor, glorificar o Senhor, exaltar o nome do Senhor e agradecer por mais um dia. Se estamos vivos é porque ainda há propósito. Deus tem propósito nas nossas vidas. Qual que é o principal propósito das nossas vidas? Glorificar o seu santo nome, adorar o seu santo nome e avançar com o reino de Deus, com o evangelho da graça. Que seu dia seja proveitoso, esteja realmente no centro da vontade de Deus e que possa fazer aquilo que Ele determinou para que você e eu façamos para a sua glória. Quero deixar um aviso. O governador de Minas Gerais, hoje, dia 21 de junho de 2020, ele nos alerta que tem havido um avanço do coronavírus no interior do estado. Então, o pedido dele é que se você não precisa trabalhar, se você não precisa sair para fazer alguma emergência, fique em casa, tenha os cuidados com a higiene, porque nós passamos agora a um momento diferente. Então o interior tem tido um avanço e um progresso do coronavírus. Então muitas vezes o crente pode pensar, mas eu sou de Jesus, não tem problema. Tem problema, o corpo é templo do Espírito Santo, você precisa preservá-lo enquanto você puder. E outro, você pode estar levando esse vírus a outras pessoas. Então você pode falar, eu sou salvo, mas outras não são e você vai levar o vírus para outras pessoas. Então nós devemos ponderar, cuidar e obedecer às autoridades. Veja bem, só desobedecemos às autoridades quando a autoridade manda fazer alguma coisa contra a palavra do Senhor. Pelo contrário, nós obedecemos e somos submissos à autoridade instituída por Deus. Hoje nós vamos meditar em um texto que se encontra em Marcos capítulo 14. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos capítulo 14, versículos 32 a 42. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42. Diz a palavra do Senhor: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E, levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer por esse glorioso privilégio que temos de estar hoje, Senhor Deus, diante da tua palavra mais uma vez. Senhor Deus, a tua palavra só se discerne pelo teu Espírito e nós não conseguiremos extrair nada, Senhor Deus, a não ser que do céu nos for dado. Nós pedimos no nome de Jesus a tua intervenção nesse momento, para que o Senhor venha falar através do teu servo, para que os corações estejam prontos para receber da tua maravilhosa e gloriosa palavra. Senhor Deus, tu pode revelar coisas maravilhosas para as nossas vidas essa manhã, e tu sabes como fazê-lo, Senhor Deus. Nós estamos debaixo aqui, Senhor Deus, dos teus pés, esperando pela tua resposta, Senhor Deus. Senhor Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus, porque temos cometido
pecados contra o Senhor, contra a tua palavra, Senhor Deus. Temos deixado de fazer o que é correto muitas vezes, fazendo aquilo que o nosso coração se alegra em fazer. Tem misericórdia, Senhor Deus. Senhor Deus, usa das nossas vidas como instrumentos, Senhor Deus, instrumentos sem valor, mas usados por um Deus santo, justo, fiel, poderoso, exaltado seja o teu nome, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, nós suplicamos. Amém e amém. A tristeza de Jesus. Nós temos conversado com pessoas que se dizem tristes. Eu mesmo, em alguns momentos, eu também tenho me encontrado triste. Nós estamos vivendo um tempo diferente, nós estamos com saudades de congregar com os irmãos, no mesmo espaço, abraçar os irmãos, perguntar pessoalmente como eles estão passando, trocar experiências da palavra do Senhor. São tristezas pequenas, mas têm acumulado o nosso coração. Temos as tristezas também, porque passam as famílias, dores, enfermidades, muitas vezes elas não estão se entendendo, isso traz uma tristeza talvez um pouco mais forte. E alguns estão com batalhas terríveis, com batalhas de doenças já em fase de desengano da medicina, outros estão esperando respostas, outros não estão se encontrando profissionalmente, muitos também não estão se encontrando espiritualmente. As tristezas vão aumentando, mas nenhuma se compara com a tristeza que havia aqui no coração do Senhor, o que ele estava passando, onde ele relata que a sua alma está profundamente triste até a morte. Quando nós nos lembramos de Ana, lá em 1 Samuel, diz a palavra que aquela serva, ela orava de uma maneira que o sacerdote Eli entendeu que ela estava embriagada, porque ela mexia os lábios, e quando ele diz, olha, você não pode beber essa hora do dia, ela disse, não é isso, eu estou atribulada de espírito, eu estou com o espírito totalmente atribulado. E nós entendemos também que quando Elias, ele tem ali a demonstração do poder de Deus no Monte Carmelo, quando ele termina aquela fase da vida que ele vai prosseguir, ele entra numa profunda tristeza a ponto de desejar a própria morte. Então ele entra debaixo do zimbro e ele clama ao Senhor. Meus irmãos, Jesus agora está para ser preso, para ser levado à cruz do Calvário, para morrer pelos nossos pecados, e ele passa por uma experiência da qual nós podemos aprender com ele. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que ele leva consigo três daqueles que tinham mais intimidades, para que esses três desenvolvessem também ali a vida de oração. Quando nós pensamos que ele levou três, aqui está a palavra no versículo 32, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Aí no 33, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ser tomado de pavor e de angústia. Esses três homens eram amigos mais íntimos, e eles talvez vivendo aquilo que Jesus iria passar através da oração, aquele testemunho que eles iriam encontrar, eles estavam sendo preparados para continuar a obra. É interessante que Jesus, ele estava junto com os seus discípulos, mas grande parte deles ele mandou sentar um pouco mais afastado. Ele levou três consigo um pouco mais perto e depois se distanciou para orar. Meus irmãos, nós precisamos valorizar os nossos irmãos de oração, aquelas pessoas que nós queremos realmente que cresçam conosco, nós precisamos levar junto conosco, nós precisamos desenvolver isso. Muitas vezes eu vejo um ministério só dentro da igreja, as pessoas não estão importando mais em fazer discípulos, como Jesus se importava aqui. Jesus, muitas vezes nós entendemos que Jesus estava levando eles para que intercedesse pelo próprio Jesus. Não, Jesus estava levando para que eles intercedessem por eles mesmos. Nós vamos ver isso mais à frente. E estava ensinando eles que a vida de oração é a vida que vai levar você a continuar. Mas aqui no versículo então 34 ele chega a declarar, está com pavor angustiante. A minha alma está profundamente triste até a morte.
E ele diz para os 3, ficai aqui e vigiai, porque ele ia à frente orar. Meus irmãos, quando as pessoas pensam na crucificação de Jesus, elas pensam somente nos cravos penetrando, trazendo uma dor intensa. Elas pensam na humilhação, na coroa de espinho que certamente penetrava ali na sua cabeça e trazia grandes danos. As chibatadas, né, com aqueles metais na ponta do chicote que arrancavam e rasgavam o seu músculo. Eles pensam somente nisso. Mas o pior, eles não pensam, que Jesus estava com profunda tristeza até a morte, porque não eram os cravos, a traição, a humilhação, o seu maior problema. Era justamente o seu maior problema, era receber sobre ele a ira de um Deus santo, poderoso, mas um Deus furioso com o pecado. E ele se faria pecado em nosso lugar, e ele receberia a ira de Deus. Meus irmãos, isso é algo terrível. É algo terrível porque a ira de Deus, aqueles povos que experimentaram um pouco da ira de Deus, tanto o povo de Deus que experimentou quando desobedeceu o Senhor na caminhada no deserto, recebeu ali o juízo, a ira de Deus. Imagina isso pela eternidade. Aqueles povos como os babilônios que usaram além da força ali para disciplinar o povo de Deus, eles também receberam a fúria de Deus e eles receberam por um tempo. Agora, você entende que aqueles que não morrerem em Cristo Jesus receberão a ira de Deus por toda a eternidade. Jesus estaria então ali recebendo a ira de Deus, se fazendo pecado em nosso lugar, e isso trazia dor à sua alma, isso trazia pavor à sua alma, porque ele estaria sozinho naquele momento, pagando o pecado dos seus. Quem eram os seus? Aqueles que creram, que crerão ainda hoje até o último dia. Todos aqueles que serão lavados pelo sangue do Cordeiro. Esse ministério é maravilhoso de Jesus Cristo, porque ele estava aqui com esse objetivo. Ele estava aqui para levar o pecado dos seus. Meus irmãos, o quanto você, quando vai participar da ceia do Senhor, o quanto você pensa nisso, o quanto você pensa que o seu pecado colocou Jesus naquela cruz, que o seu pecado fez com que ele quisesse subir aquela cruz para perdoar o seu pecado, esse que você cometeu ontem, esse que você cometerá hoje até o dia da sua morte. Você pensa, as pessoas estão aí tomando ceia online, fazendo um tanto de coisa, parecendo um ritual, mas a ceia verdadeira é quando eu trago à memória o sacrifício de Jesus na cruz pelos meus pecados, para que eu tenha uma vida realmente de novo em relacionamento íntimo com Deus, o nosso Criador. Meus irmãos, a ceia é muito mais que um pedaço de pão e um cálice de suco da videira. A ceia é Cristo resgatando, restaurando a comunhão com Deus através da sua morte de cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia, que nos garante, que é a garantia de que um dia seremos ressurretos também. Meus irmãos, o quanto você tem valorizado o sacrifício de Jesus. Isto custou dores a Jesus, isso custou profunda tristeza a Jesus, isto custou a agonia na sua alma. Eu aprendo também que Jesus agora, ele estava numa luta ali, a sua carne, porque Jesus aqui era carne e era Deus. Jesus era inteiramente homem, inteiramente Deus. Isso na mente humana é inconcebível, mas apenas pela fé creia. Jesus, homem encarnado, Deus encarnado, Jesus continuando a ser Deus. E ele diz assim, versículo 35, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia, papai, Abba quer dizer papai, tudo é possível, passa de mim este cálice. Meus irmãos, o que Jesus estava ali era lutando. A natureza humana, ela reluta o cálice da ira de Deus. A natureza humana, ela não quer receber sobre ela o cálice da ira de Deus. Mas é interessante isso, porque as pessoas não compreendem.
não compreende o quanto custou os nossos pecados. A palavra diz que Jesus não nos comprou com prata nem com ouro, mas com seu precioso sangue, o sangue do justo, o sangue daquele que fez homem, passou aqui por 30 e poucos anos e jamais pecou. Só um justo que passou por essa terra sem cometer nenhum pecado foi Jesus Cristo, homem, e ele é o nosso intermediário. Ele está entre nós e Deus. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso intermediário. Jesus Cristo, homem. E ele está agora nesta agonia. E ele diz: olha, se possível, passa de mim o cálice da tua ira. Mas logo ele vem e mostra essa agonia de alma. Eu quero ler Lucas capítulo 22, versículo 44. Olha o que diz aqui. Lucas 22, 44. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou gotas de sangue caindo sobre a terra. Meus irmãos, a luta que Jesus travou foi muito forte, a ponto de o seu suor se transformar em gotas de sangue. Isso acontece, isso é explicado na ciência. E Jesus estava ali numa agonia de alma. Muitos, pelo esforço físico, têm esse suor com sangue. Mas Jesus era pela agonia da sua alma. E Jesus agora tem que subjugar a natureza humana. E logo acontece isso. Diz a palavra no versículo 36 no final. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Meus irmãos, olha que interessante. Jesus pede: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Quantas vezes nós estamos diante de algo que temos a opção de fazer ou não fazer? Se fizermos, desagrada a Deus, se gera um pecado. Se não fizermos, nós voltamos para o Senhor e continuamos a nossa vida. E nós escolhemos o pecado. Não é o caso de Jesus, mas eu quero dizer que você precisa resistir. Você precisa resistir à vontade e ao desejo da sua carne. Você precisa orar para que essa carne não seja a vencedora sobre o Espírito, mas para que o Espírito vença sobre a carne. E Jesus, então, ele subjuga a sua natureza humana quando ele diz: contudo, seja feita o que tu queres, Senhor. O seu plano vai adiante, Senhor. Foi para isso que eu vim, Senhor Deus. Eu sei que eu estou mostrando aqui, eu estou ensinando também, Senhor Deus, aqueles que virão e lerão esse texto, que há uma luta, mas essa luta é vencida no Espírito, na oração, na santidade, na busca por uma intimidade com Deus Todo-Poderoso. Agora Jesus, ele tem uma experiência triste aqui também. Versículo 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Interessante que o Senhor, ele ensina-lhe, ele exorta seus discípulos a orar. Os discípulos não estão orando por ele, mas estão orando, deveriam orar por eles próprios. Não é que Jesus está falando: olha, vocês precisam orar por mim, você precisa fazer uma campanha de oração por mim, senão eu não vou suportar. Não! Jesus estava resolvido diante do Senhor. Jesus, ele veio para isso, e ele faria isso, subir aquela cruz. Mas ele estava dizendo: Pedro, vocês não oram, vocês vão cair, vocês não vão resistir à tentação, vai chegar a hora em que eu serei levado, vocês ficarão dispersos. Pedro, você que prometeu que jamais me deixaria, ainda hoje você vai me negar, e vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Então, Pedro, você precisa orar. Você não sabe o que te espera, Pedro. Não é por mim, é por você. Dentro de poucos instantes, vocês precisam demonstrar fidelidade a mim, mas vocês não farão. E vocês estão brincando na oração, vocês estão brincando na vigia, e eu sei que vocês estão cansados, mas essa hora é crucial, esse momento é crucial. Você precisa ir para a oração, você precisa ir para que você não entre em tentação. Meus irmãos, e justamente ocorreu o contrário. Pedro negou a Jesus e os discípulos foram embora. Diz a palavra que Marcos, ele sai ali seminu, envolto num lençol, e corre e
dispersaram-se todos e Jesus ficou sozinho mais uma vez. E é isso que faz quando nós não dependemos de Deus, quando nós não estamos ligados ao trono e conectados ao trono através da vida de oração, de submissão ao Senhor, à sua palavra, de desejo por agradar ao Senhor, de desejo por fazer as coisas ao modo do Senhor e não ao nosso próprio modo. Meus irmãos, Jesus orava mais intensamente, diz a palavra lá em Lucas 22, 44. Em Mateus diz que o próprio anjo vem trazer consolo a ponto dele, e ele chega ao ponto de suar sangue. Ele estava lutando em oração, sendo Deus, sendo homem, sendo Deus, ele estava lutando e mostrando a dependência, mostrando como eram as batalhas, como ele subjuga a carne, que é através da oração, da dependência de Deus. E nós, que somos fracos, que somos frágeis, que somos pecadores, ele não conhecia pecado, mas ele estava dependendo da oração, ele estava nos ensinando acerca da oração. E nós que somos fracos, que somos frágeis, nós não queremos ter comunhão com o Pai, nós não temos vida e nem desejo pelo Pai. Eu aprendo mais uma coisa. O Filho de Deus agora ele estava sendo entregue. Meus irmãos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sempre teremos essa luta. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Agora, qual dos dois vencerá? Aquele que estiver mais alimentado. Retirando-se de novo, orou, repetindo isso 3 vezes, as mesmas palavras. Ele vai lutando em oração. Ele não deixa de orar. 3 vezes ele fez isso. E achou os discípulos dormindo. E ele repete as mesmas palavras. E agora, versículo 41. E veio pela 3ª vez, ele lhes disse: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Meus irmãos, você entende que é isso? Nós não suportamos o irmão, se o irmão não dá a paz do Senhor, nós não queremos mais congregar com o irmão, se nós temos uma diferença, nós não podemos mais estar próximos e congregar. Jesus aqui seria entregue nas mãos de pecadores, um rei, um justo, um perfeito, um glorioso, um exaltado, um maravilhoso, sendo conduzido por pecadores à cruz do Calvário. Vocês entendem isso? O quanto Jesus foi submisso a Deus e o quanto nós somos orgulhosos, o quanto nós somos egocentristas, o quanto nós temos protegido os nossos erros. Jesus, o justo, sendo encaminhado por pecadores para ter um julgamento desonesto, para ter um julgamento fraudulento, um julgamento na calada da noite. E nós que temos pecado, que temos deixado de orar, deixado de estudar a palavra, e nós que temos deixado de ter um testemunho fiel ali fora, nós queremos bater no peito e dizer: eu sou cristão. Que tipo de cristão nós somos? Que tipo de cristão nós somos? Jesus agora está dizendo: chegou a hora, o Filho do Homem, o Filho do Deus vivo, o prometido, a promessa de Israel, aquele que não só reinou, mas que reinará eternamente, está sendo entregue nas mãos de pecadores. Pecadores o condenarão e o crucificarão. Não há nenhum motivo para nós estarmos indiferentes com as pessoas, para nós estarmos brigados, para nós não perdoarmos, porque Jesus, o justo, foi conduzido por pecadores e foi conduzido como uma ovelha que vai muda para o abatedouro. Você acha que a nossa vida cristã é uma vida firme e forte? Porque você dá glória a Deus na igreja, quando está todo mundo reunido, você dá glória a Deus, ser mais espiritual? Você acha isso? Porque você chora durante as orações, você acha que você é mais espiritual? Olha Jesus sendo conduzido por pecadores. Meus irmãos, isso me confronta muito, eu não sei se confronta você também. Que tipo de homem temos sido diante do Senhor? Que tipo de cristãos temos sido nessa geração perversa e corrupta? Será que nós temos feito uma diferença a ponto de brilharmos com a luz de Cristo em um mundo cheio de trevas? Será que a nossa vida é uma vida que realmente agrada ao Senhor Jesus?
Será que nós estamos tristes porque não podemos fazer aquilo que queremos ou porque não estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos? Por que a tristeza nos nossos corações? Levantai-vos, versículo 22, vamos, eis que o traidor se aproxima. Os que se diziam fiéis a Deus, aqueles judeus circuncidados ao 8º dia, descendentes de alguma tribo, que observavam preceitos ali que eles mesmos prescreviam, que se diziam amigos de Deus, que se diziam servos de Deus, que se diziam observadores da lei de Moisés, eles levariam o Cristo, o Redentor, o ungido, o Messias, para ser julgado injustamente. Meus irmãos, por que Jesus estava triste? Por tudo isso. O traidor era um dos seus, o traiu com um beijo, e todos os outros seus levavam porretes, levavam um pedaço de pau. Para o quê? Para prender aquele que diz, olha, eu estava todos os dias no templo. Por que dessa maneira? Por quê? Por que vocês acham assim? Jesus nunca correu, Jesus nunca se escondeu. Jesus não fez isso. Ele sabia que culminaria seu ministério terreno na cruz do Calvário. Ele só saiu por algumas vezes porque não era chegada a hora. Mas agora era chegada a hora e ele estava pregando nas sinagogas, ele estava pregando nas praças, ele estava pregando onde ele passava, ele estava curando. E agora ele nota que os seus próprios irmãos, vamos dizer assim, judeus, o acusariam de maneira injusta. Meus irmãos, acusações falsas, testemunhas falsas, julgamento armado e arrumado, sem ser um julgamento explícito na calada da noite, e culminava preferindo um ladrão chamado Barrabás ao Filho do Homem. Este é o nosso Redentor, este é o nosso Messias. Este é aquele que você diz que ama. Esse é aquele que você diz que vive para Ele. Esse é aquele que você diz que é imitador quando você bate no seu peito e diz, eu sou um cristão. Será que há alguma coisa de Cristo na sua vida ou na minha? Será que nós podemos bater no peito e dizer que nós somos realmente cristãos porque nós nos parecemos com Cristo? Meus irmãos, esse é tempo de reflexão, é tempo de voltar para nós mesmos e notar o quanto nós temos errado na nossa caminhada cristã, o quanto nós temos usado este nome de cristão sem realmente ser. Esta é a igreja do Senhor. Não fala igreja como a igreja santa, lavada no sangue do Cordeiro, mas a instituição formada por homens, que nós chamamos de igreja também. Por que não há poder? Porque homens e mulheres não sabem que Jesus foi à cruz e ele ficou profundamente triste porque ele receberia a ira de Deus, porque eu e você pecamos contra ele. Meus irmãos, quando o Pai diz que não pode afastar de Jesus esse cálice, o que ele está dizendo? Nós não teríamos um sumo sacerdote perfeito que se identificaria conosco nas dores, no sofrimento, na humilhação, na fadiga e em muitas outras atividades que Jesus passou por tudo isso e ele se identifica conosco. Porém, ele é o sumo sacerdote, ele é o perfeito porque, diferente dos sacerdotes humanos que foram constituídos, ele jamais pecou. Também não haveria oportunidade de termos um único mediador entre Deus e o homem, e o nosso Cristo. Por isso ele precisava receber o não. Não seja feita conforme a minha vontade, mas conforme a tua. Porque de outra forma, também, se ele não fosse a cruz, não haveria o quê? Não haveria expiação dos pecados. Nós não estaríamos o quê? Com os nossos pecados perdoados, com a nossa dívida cancelada. Ainda estaríamos condenados. Poderíamos ter até o perdão dos pecados, mas
estaríamos condenados, teríamos que cumprir sentença. A expiação do pecado veio porque Jesus foi até a cruz. Ele recebeu, ele continuou a sua missão, porque senão não haveria maneira dele se fazer sacrifício em nosso lugar e de nós sermos justificados. Ele justificou a nós diante do Pai. O Pai teve a sua ira aplacada em Cristo Jesus. A sua ira foi satisfeita. Quando ele derrama a ira sobre Cristo Jesus, ele se dá por satisfeito. Então não há mais condenação para nós. Meus irmãos, ele também continuou até o fim, porque haveria de glorificar a Deus e a si mesmo. Tem um texto muito maravilhoso lá em Filipenses, que nós podemos concluir esse estudo pela manhã com esse texto glorioso que está em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Nós somos tão cheios de nós mesmos, não é verdade? E Jesus se esvazia e assume a forma de servo. Sendo Deus, ele assume a forma de servo. Nós, sendo servo, queremos assumir a forma de Deus. É uma tragédia a vida cristã hoje em dia. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humanas, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus mostra o seu amor pelo Pai, em obediência ao Pai, indo até a morte, e a morte mais terrível que existia era a morte de cruz, que ela era designada somente para os piores malfeitores, para aqueles que haveriam de morrer para mostrar para todo o Império Romano que se fizer dessa maneira terá uma morte horrível, e Jesus submeteu a essa morte, pelo que também agora Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se ele não vai à cruz, o nome do Senhor Deus não é exaltado, e o nome dele mesmo não seria exaltado e colocado acima de todo nome. Então haveria de continuar a sua missão, indo até a morte de cruz. E Deus ali o honrou e o ressuscitou ao terceiro dia, e ele está vivo e reina eternamente, reinará eternamente, e um dia voltará para buscar a sua igreja que está lavada realmente no sangue do Cordeiro, que nós não sabemos quantos são, onde estão, mas nós sabemos que eles existem. Eles existem, e não é uma denominação, não é igreja tal, mas são aqueles dentro das igrejas que realmente são salvos pelo sangue do Cordeiro. Qual é a sua situação? Qual é a sua posição hoje? Se você morrer agora, onde você passará a sua eternidade? Jesus agora triunfa sobre a morte. Ele passa por essa agonia, por essa tristeza, mas ele triunfa. Você pode estar passando por lutas, por tristezas, mas firme a sua vida em Cristo Jesus e na sua palavra, que um dia o Senhor nos chamará ao ressoar da última trombeta, e nós seremos glorificados e viveremos a eternidade com Cristo Jesus e poderemos vê-lo face a face. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus possa abençoar a nossa vida a ser uma vida de comprometimento com a sua verdade, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te render louvores, Senhor Deus, porque a tua palavra é a única verdade que nos leva em direção ao Pai. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor foi até o final, Senhor Deus. O Senhor disse, mas seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabia que nós não tínhamos outro recurso a não ser o Senhor morrendo por nós. Senhor Deus, nós reconhecemos que não podemos cancelar os nossos próprios pecados, que não é por nossas obras, mas pela obra que o Senhor fez. A nossa fé está totalmente em Ti, Senhor Deus, e na Sua obra maravilhosa na cruz do Calvário.
Senhor Deus, levanta esse povo, Senhor Deus. Tira a tristeza dos corações por coisas banais, coisas simples, Senhor Deus. Em que tenha havido muita tristeza e que eles possam estar focados em Cristo Jesus e viver para a glória de Cristo Jesus. Senhor Deus, nós depositamos essa oração no Teu altar e aguardamos a Tua resposta. Nos dê uma tarde, Senhor Deus, cheia de alegria no Senhor. Possamos viver para a glória do Senhor essa tarde também. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.